bem? Hoje nossa aula vai ser sobre o texto narrativo. É um texto que narra as ações de personagens em determinado tempo e espaço. Texto narrativo. O texto narrativo é aquele que narra, ou seja, conta uma história através da sequência de fatos. A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador, que apresenta os principais elementos da narração. A estrutura básica de um texto narrativo é formada pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão, ou seja, tem começo, meio e fim. Elementos da narração. Ao longo de uma estrutura narrativa, de um texto narrativo, são apresentados os principais elementos da narração: o espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. É já que vamos aprender sobre todos esses elementos. Geralmente é escrito em prosa. O texto narrativo encontra destaque nos seguintes gêneros: romance, novela, conto, crônica e fábula. Principais elementos da narrativa. Vamos começar falando sobre os elementos fundamentais para se desenvolver uma narrativa interessante e coerente. Isso mesmo, você precisa, na sua história, ter um narrador, ter o espaço, tempo, enredo, personagem, certo? Vamos começar por o espaço. O que é o espaço dentro de uma narrativa, de uma história contada? O espaço trata-se do local onde se passa a narrativa. As ações podem se desenrolar em um espaço físico, em um espaço social ou um espaço psicológico. Esse espaço quer dizer aonde que vai passar a minha história que eu estou contando. Vamos tentar imaginar aqui a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Quando é contada essa história, aonde é que se passa? A Chapeuzinho, ela vai deixar doces para a vovozinha e ela vai por uma estrada, certo? Pela estrada fora eu vou tão sozinha, vou levar os doces para a vovozinha. Aí ela encontra um lobo mau e o lobo mau diz para ela pegar um atalho pela floresta. E ela vai, ela é enganada e vai. Então, aonde é o espaço da minha história? É pela estrada e pela floresta. E também pela casa da vovozinha, porque ela chega na casa da vovozinha e lá acontece o final da historinha. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o espaço é o local onde acontece a minha história, certo? Olá, alunos, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser sobre o texto narrativo. É um texto que narra as ações de personagens em determinado tempo e espaço. Texto narrativo. O texto narrativo é aquele que narra, ou seja, conta uma história através da sequência de fatos. A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador, que apresenta os principais elementos da narração. A estrutura básica de um texto narrativo é formada pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão, ou seja, tem começo, meio e fim. Elementos da narração. Ao longo de uma estrutura narrativa, de um texto narrativo, são apresentados os principais elementos da narração: o espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. É já que vamos aprender sobre todos esses elementos. Geralmente é escrito em prosa. O texto narrativo encontra destaque nos seguintes gêneros: romance, novela, conto, crônica e fábula. Principais elementos da narrativa. Vamos começar falando sobre os elementos fundamentais para se desenvolver uma narrativa interessante e coerente. Isso mesmo, você precisa, na sua história, ter um narrador, ter o espaço, tempo, enredo, personagem, certo? Vamos começar por o espaço. O que é o espaço dentro de uma narrativa, de uma história contada? O espaço trata-se do local onde se passa a narrativa.
As ações podem se desenrolar em um espaço físico, em um espaço social ou um espaço psicológico. Esse espaço quer dizer aonde que vai passar a minha história que eu estou contando. Vamos tentar imaginar aqui a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Quando é contada essa história, aonde é que se passa? A Chapeuzinho, ela vai deixar doces para a vovozinha e ela vai por uma estrada, certo? Pela estrada fora eu vou tão sozinha, vou levar os doces para a vovozinha. Aí ela encontra um lobo mau e o lobo mau diz para ela pegar um atalho pela floresta. E ela vai, ela é enganada e vai. Então, aonde é o espaço da minha história? É pela estrada e pela floresta. E também pela casa da vovozinha, porque ela chega na casa da vovozinha e lá acontece o final da historinha. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o espaço é o local onde acontece a minha história, certo? O que é o tempo? O tempo se refere à duração das ações da narrativa e desenrolar dos fatos na história. Ele pode ser cronológico, quando se trata de acontecimentos marcados pelas horas, dias e anos, ou pode ser psicológico, quando se refere a lembranças e a vivência das personagens. Como assim, professora? Cronológico. Trata-se de um tempo que é marcado por hora, por dia e por anos. A minha história foi no dia tal, aconteceu no ano tal. Então, eu dou um tempo para a história que eu estou contando, certo? E é psicológico quando se refere a lembranças ou a vivências, acontecimentos que os personagens viveram no seu passado, certo? Ou então que está na sua cabeça, está na sua mente, guardada. Enredo. O enredo trata-se da trama, onde as ações se desenrolam. O enredo é formado pelos acontecimentos ocorridos em determinado tempo. Lembra que tempo foi o que a gente falou agora atrás? Tempo é o momento que está acontecendo. O dia, a hora, o ano, ou se é uma lembrança. E espaço que são vivenciados pelos personagens. Então, o enredo, ele é a trama. Como é que está acontecendo os fatos na minha história? Primeiro, a Chapeuzinho estava em casa, pegou os doces. Segundo, ela decidiu levar para a vovozinha. Terceiro, ela se encontra com o lobo mau. Quarto, ela pega um caminho enganada. Quinto, ela chega em casa, na casa da vovozinha, aliás. Então, isso são a sequência de fatos que vai acontecendo na minha história. Chama-se enredo. Essa sequência de fatos. Vamos falar agora dos personagens. Existem as personagens principais, que são essenciais para o enredo. Elas podem ser protagonistas, que desejam, tentam, conseguem algo, ou antagonistas, que dificultam, atrapalham e impedem que algo aconteça. Vamos lá. Você sabe o que é protagonista? Protagonista é como a gente chama as pessoas boazinhas. É aquela pessoa que a gente costuma dizer é o principal da novela. Pois é, ele é o protagonista. Ele deseja o bem, ele tenta conseguir algo, ele é determinado. Já os antagonistas são os vilões, são aqueles que a gente chama de vilões. Eles dificultam, atrapalham e impedem que algo aconteça. Enquanto nós temos os protagonistas, que são os bonzinhos, e tentam fazer que aconteça aquela coisa que a gente quer muito na nossa novela, que aconteça algo de bom, os antagonistas querem o contrário. Querem que não aconteça isso de bom, certo? Agora, você sabe quem são os personagens secundários? São aqueles que fazem os papéis menores, aqueles que não são tão importantes, mas que ajudam os personagens principais. Eles são chamados coadjuvantes ou figurantes
Também, mas eles ajudam na caracterização de um espaço social. Vamos tentar aqui ver um exemplo. Vocês estão assistindo uma novela. Aí nós temos o vilão e nós temos a protagonista, que é a nossa principal, né? É a personagem principal da nossa novela. O vilão, que é o antagonista, tenta atrapalhar a vida da nossa protagonista, que é a nossa principal. Mas o que é que acontece? Nós temos as amigas da protagonista, que são as amigas que vão ajudar ela. Elas não aparecem tanto na nossa novela, mas elas são importantes, porque elas ajudam a nossa protagonista a lutar contra o vilão, certo? Então, eles são chamados de personagens secundários, que são os personagens que fazem os papéis menores da nossa história. Melhor dizendo, são personagens secundários. Vamos falar agora do narrador. O narrador é quem conta a história. E existe 3 tipos de narrador: narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. O que é o narrador observador? É o narrador que narra os fatos em terceira pessoa e mantém uma narrativa imparcial e objetiva. Ele conhece os fatos, mas não participa das ações, de modo que conta a história sem se envolver diretamente com ela. Embora tenha conhecimento das ações, o narrador observador não conhece o íntimo dos personagens. Deixa eu explicar para vocês agora. O narrador observador é como se você estivesse em uma partida de futebol. Olha aí, você está lá no estádio, aí tem 2 times jogando. Você vai observar os 2 times, certo? Mas você não sabe o que se passa na cabeça de nenhum do jogador. Você vai apenas observar o jogo dos 2 times. E aí, quando você chega em casa, você vai contar como foi a partida de futebol. Só que tem um detalhe: o narrador observador, ele não vai falar o que se passa na cabeça dos personagens. Ele vai falar o que ele viu, o que é que aconteceu sobre os fatos. Então, você viu a partida de futebol, viu os 2 times jogarem, mas você vai contar o que aconteceu ali naquela partida, certo? Naquele jogo. Então, o narrador observador, ele conta a história, mas ele não participa das ações. Você vai contar sobre a partida do jogo de futebol, mas você não jogou aquela partida, você não estava jogando. Então, você só observou para contar a história. Você é um narrador observador. O narrador personagem conta a história na primeira pessoa, a partir do seu ponto de vista, enquanto personagem, transmitindo suas emoções e deixando a narrativa mais subjetiva. Esse tipo de narrador tem conhecimentos limitados sobre as outras personagens e sobre o enredo como um todo. Ele conhece apenas os próprios pensamentos e ações, que também faz parte. Ou seja, esse narrador, ele vai fazer parte. Ele conta a história no ponto de vista dele. Ele vai transmitir as suas próprias emoções, porque a partir do momento que ele é um personagem, ele também vai ter opinião, ele também vai ter as escolhas dele, as preferências dele. Então, ele vai fazer parte dessa história, certo? Vamos tentar agora ver um exemplo. Esse narrador personagem, ele vai fazer parte da história. Ele não só conta a história, como ele também faz parte. Você foi para um jogo e você também jogou. Aí você vai contar a história no seu ponto de vista. Você vai contar como foi aquela partida de futebol, só que você também jogou dessa vez. Então, você é um narrador personagem. Vamos falar agora, por último, do narrador onisciente. O que é isso? É o narrador que usa tanto a narração em terceira pessoa quanto em primeira pessoa. Há momentos que a narrativa em que a voz do narrador se confunde com a voz dos personagens, pois esse tipo de narrador conhece os personagens e o enredo como um todo, nos mínimos detalhes. Esse narrador onisciente, ele tanto pode fazer parte da história,
como ele também pode só observar a história, mas ele sabe de tudo. Ele sabe o que acontece com os personagens, ele sabe o que vai acontecer no enredo, ele sabe de todos os detalhes. Então, ele é o poderoso chefão da história.